Bem, como vocês puderam ver nesse clipe, a gente agora entra no mundo da troca de elétrons. A gente vai trabalhar os processos químicos ou reações em que vão ocorrer oxidação e redução. Lembrando sempre que um não acontece sem o outro. E a gente vai perceber que essas reações de oxirredução, quando acontecerem, vão necessariamente gerar energia elétrica. E é justamente o que nós vamos chamar de pilhas que vamos estudar nesse momento. A eletroquímica, que é o conteúdo central desse jogo, é dividida em duas áreas, as pilhas e as eletrólises. Nesse caso, como eu já tinha dito, vamos estudar a parte das pilhas, que são as reações que produzem energia elétrica. Vamos então a essa aula de Eletroquímica 2. Antes de mais nada, vamos discutir sobre as reações de oxirredução. Vamos então, para entender melhor a questão da oxirredução, observar o exemplo a seguir. Nesse exemplo, vemos uma típica reação de oxirredução, onde o sódio metálico reage com o gás cloro, produzindo o NaCl. Se calculado os números de oxidação, toda substância simples tem NOx igual a zero. Então, o sódio é zero, cloro é zero. Em compostos, todo metal alcalino é mais 1. E os halogênios sem oxigênio são sempre menos 1. Regras gerais dos NOx. Então, você percebe que o sódio, que era zero, passou a mais 1. O seu número de oxidação aumentou. Então, ele perdeu elétrons e sofre um processo designado oxidação. Por outro lado, o cloro, que era zero, passou a ter NOx menos 1. O seu número de oxidação diminuiu. Então, ele sofre um processo chamado redução e ganha os elétrons perdidos pelo sódio. Porque você tem que perceber que aqui ocorre sempre uma transferência de elétrons. Alguém vai dar e alguém vai receber. Vamos ver como é que fica isso no resumo geral. Oxidação é a perda de elétrons que causa o aumento do NOx e gera o que em pilhas você vai chamar de anodo. Guarda uma regrinha, vogal com vogal. Oxidação é sempre o anodo. Vamos olhar o outro lado. Redução, ganho de elétrons. Diminui o NOx. Então, vai formar o seu catodo. Catodo, então, no processo de pilhas, que vamos estudar hoje, está associado à redução. Lembra aquele detalhezinho? Consoante com consoante. Redução, catodo. Veja só. É típico, então, que você abra o conjunto de informações sobre pilhas, relembrando essa parte de oxirredução, tendo sempre em vista que nesse processo, dois elementos se farão presentes. Um que irá oxidar, um que irá reduzir. E você vai ver ao longo do processo que isso vai acontecer em função da facilidade dele ter preferência em liberar elétrons, em função de um outro que está mais interessado em ganhar elétrons para atingir sempre o quê? A estabilidade final. Só que nesse processo de atingir a estabilidade, o que você vai estudar hoje é que ele produz energia elétrica. Por isso a gente vai trabalhar a parte das pilhas. Mas é importante eu te relembrar que existe um outro lado do jogo, que são reações de oxirredução que espontaneamente não aconteceriam e que vão ter que ser estimuladas, normalmente por um gerador, para que elas possam vir a acontecer. Vamos observar esse esquema a seguir. Basicamente, você tem uma reação química,
uma energia química que vai ser gerada e que vai ser, no caso da eletroquímica, transformada ou gerada em energia elétrica. Só que você percebe dois processos. Um processo espontâneo, que é aquele que a reação acontece e produz energia elétrica. E um processo não espontâneo, que é aquele em que você precisa da energia elétrica para ocasionar o processo químico ou energia química da reação. Ao processo espontâneo se chama pilha, ou bateria ainda. Ao processo não espontâneo, chamamos eletrólise. Então esse esquema te demonstra a ida e a vinda do jogo. O que vai ser espontâneo é aquilo que produz naturalmente energia. O que é não espontâneo para mim aqui é aquilo que eu preciso fornecer a energia para que ele aconteça. Vamos então avaliar o que nós chamamos hoje de pilha. Pilha é uma reação de oxirredução que produz espontaneamente energia elétrica, ocasionando no processo uma diferença de potencial. Então eu posso afirmar que pilha é um processo espontâneo. Vamos falar da pilha mais tradicional da química, de uma das primeiras que aconteceram e comprovaram o processo em si da oxirredução. Nós a chamamos pilha de Daniell. Essa pilha é uma pilha basicamente formada entre os elementos zinco e cobre. Porém, é interessante afirmar para você que pilha é um processo típico que ocorre basicamente da mesma maneira. Então, uma vez que você conheça bem o funcionamento de uma pilha, dado dois elementos, qualquer outra pilha numa questão de concurso, no seu dia a dia, como exercício que apareça, funcionará da mesma maneira. Então a gente norteia sempre o conhecimento do assunto eletroquímica, quando se fala da parte de pilha, em cima da chamada pilha de Daniell. Como vemos no esqueminha agora, ela é representada da seguinte maneira. Você coloca inicialmente o elemento que oxida separado por uma barra, zinco 0 a zinco mais 2, o que ele vai demonstrar que o zinco oxida. Separa por duas barras e vai colocar o outro lado do processo, a redução. Cobre mais 2, passando a cobre 0. Então tenha sempre em mente que, primeiro o elemento que oxida, separe por duas barras e coloque o elemento que reduz. Por qual razão essa convenção? Quem oxida é que cede o elétron para o cara que reduz receba esse elétron, possa receber esse elétron. Então, Edson, no processo terá sempre que ter alguém que por maior facilidade venha a oxidar e outro que a sua maior facilidade venha a reduzir. Pilhas e baterias são dispositivos nos quais uma reação espontânea de oxirredução produz corrente elétrica, podendo ser também chamada de célula eletrolítica. Como nós dissemos, é a típica reação de oxirredução. Vamos observar esquematicamente como funciona essa pilha. Vem comigo. É montado um esquema normalmente onde em uma cuba, um recipiente, se coloca o elemento a ser oxidado ou reduzido, indiferentemente, por enquanto não há essa diferença, em uma solução normalmente do mesmo elemento. Então você tem uma placa metálica de zinco, 0, porque na placa metálica ele está sempre com o NOx igual a 0, e uma solução de sulfato de zinco, onde ele é mais 2. Então aqui dentro eu tenho ele na forma reduzida e na forma oxidada. O outro lado, eu faço a mesma coisa com outro elemento. Eu coloco o cobre 0 na forma de uma placa e coloco o sulfato de cobre, que é o cobre na forma de solução. Então aqui eu tenho cobre 0, forma reduzida, cobre mais 2, forma oxidada. Veja, eu tenho que montar um circuito elétrico. Isso, antes de mais nada, é um circuito onde vão fluir elétrons, onde vai ter energia elétrica. Então, da via aérea, eu ligo um fio metálico do zinco até o cobre. Ligo um voltímetro para calcular a quantidade de corrente gerada, a voltagem do processo, e deixei aberto para que ainda não comece o processo.
Internamente, eu ligo uma chamada ponte salina. É um tubo em U, onde dentro dele eu coloco um sal, diferente do que está nas soluções, que vai servir para fechar o meu circuito, conduzindo íons por dentro dele. Então, repare, primeiro detalhe importante, que a via aérea da pilha flui elétrons. A via aquosa flui íons, mais precisamente ânions, a fim de manter a neutralidade das cargas dentro do processo. Veja só então, como foi dito inicialmente, o zinco vai oxidar. Se ele vai oxidar, ele vai passar de 0 para +2. Então ele vai sair da placa para a solução e essa placa vai sofrer corrosão. Os elétrons gerados por ele vão passar pelo circuito vindo para a placa de cobre, que ao receber esses elétrons sofre redução, passando de cobre +2 para cobre 0. O cobre +2 é o que está na solução. Se ele vai reduzir a cobre 0, ele vai ficar sólido, perfeito. E aí se depositar sobre a placa. E essa placa então vai sofrer uma deposição e aumentar de tamanho, porque o cobre está se depositando nela. Veja só, se o zinco está passando para a solução, está aumentando a quantidade de cátions aqui dentro. Se o cobre está passando para a placa, está aumentando a quantidade de sulfato, de ânions aqui dentro. Tem um desequilíbrio. É por essa razão que eu disse que os íons sulfato vão fluir do recipiente do cobre, pela ponte salina, para o recipiente do zinco. O maior número de cátions zinco agora se unindo a esse maior fluxo de íons sulfato. Essa solução se tornará concentrada. Por outro lado, o íon cobre passa para a placa. O íon sulfato flui pela ponte salina. Eu estou perdendo os sais aqui de dentro. Essa solução está se tornando diluída. Então, Edson, numa linha geral, é isso que vai acontecer numa pilha. São esses os efeitos e as passagens que ocorrem normalmente naquela pilha. Vamos detalhar isso por meio de uns esquemas mais bem elaborados. Vem comigo. Modificações e explicações. Eletrodo de zinco. Corrosão da lâmina de zinco. Esse fato pode ser explicado pela semi-reação de oxidação. O zinco da lâmina passou ao íon zinco na solução. Então, há uma passagem dos átomos de zinco da lâmina para a solução, conforme dito. O eletrodo onde ocorre a oxidação é o anodo. Lembre, vogal com vogal. Como nós acabamos de observar, passo 1, o zinco oxida, libera elétrons, é o polo negativo, logo o anodo da pilha. Vamos lá, agora falar sobre o cobre. Eletrodo de cobre, espessamento da lâmina de cobre, ou deposição, diminuição da cor azul da solução. Esses dois fatos podem ser explicados pela semi-reação de redução, onde o cobre 2+ da solução, o íon cobre, sofre redução a cobre 0, passando então para a lâmina. Então você vê o efeito contrário, que é a redução do cobre. O eletrodo onde ocorre a redução é o cátodo. Lembrando sempre, consoante com consoante. Conforme nós dissemos antes, o cobre é o cara que sofre a redução. Então, Edson, ele é o cátodo. Ele ganha elétrons e ele será o polo positivo da pilha. Perfeito, essa é a ideia. Vamos olhar mais alguns detalhes sobre esse processo. Semicélula de zinco, ou semicélula de zinco, tanto faz. Zinco 0 produziu zinco 2+, liberou 2 elétrons.
Então o eletrodo de zinco, zinco mais 2, é o anodo, é o polo negativo. Por isso aqui, a massa da barra, da lâmina em si, diminui. O zinco sofre oxidação e a concentração de zinco 2+, aumenta na solução. Logo, essa solução se concentra, fica mais concentrada. Por outro lado, na semicélula de cobre, ou semicélula de cobre, o cobre 2+, o íon, ganha os 2 elétrons e se reduz. Sendo assim, o eletrodo de cobre, 2+ cobre 0, é o cátodo, o polo positivo. Nesse caso, então, a massa da barra aumenta devido à deposição. O cobre 2+ sofre redução na sua quantidade. A concentração de cobre 2+ diminui, logo a solução em que ele se encontra fica diluída, dilui. Por isso, perde a coloração azul típica da solução de sulfato de cobre. Por isso, você vai perceber que a solução de sulfato de cobre, por estar diluída, por sofrer essa diluição, vai perder a sua intensidade de cor. E aquele azul típico dessa solução vai clareando, pois os íons presentes naquela solução estão saindo da mesma. O ânion migrando pela ponte salina e o cátion se reduzindo a cobre 0 sobre a lâmina. Vamos apresentar então as semi-reações e reação global que ocorrem nesse processo. Veja comigo. No anodo, o zinco vai de 0 a +2. Ele oxida. Aqui você demonstra apenas o processo de oxidação. Ela é chamada de semi-reação de oxidação. Por outro lado, no cátodo, você tem o elemento reduzindo. O cobre +2, o íon cobre, ganha os 2 elétrons e vem a cobre 0. Como você só mostra a redução, essa é a semi-reação de redução. As semi-reações que foram descritas são fatores que mostram para você metade do processo. A semi-reação de oxidação demonstra apenas o elemento que oxida. A semi-reação de redução demonstra apenas o elemento que reduz, partes isoladas de um processo conexo. Quando você as junta, você soma as duas, devidamente equilibrado o número de elétrons trocados, você vai gerar a chamada reação global. A reação global da pilha, ela demonstra o processo total, a oxidação e a redução sucessivamente, como nós vemos na última linha do esquema. Reação global. O zinco com o cobre 2+, produzindo o zinco 2+ e o cobre 0. Então, o zinco, que era 0, passa a zinco +2 e oxida. O cobre +2 passa a cobre 0 e reduz. Com isso, temos uma amostragem geral do processo da oxirredução. Vamos fechar agora uma ideia também muito importante, que nós chamamos de ponte salina de uma pilha. A ponte salina, ela é o elo de ligação entre a fase aquosa do processo de redução e do processo de oxidação. Ela liga os 2 frascos, às vezes substituída por uma membrana porosa, que também pode ser utilizada, para fazer a migração dos íons e tornar os íons em solução, em cada uma delas, equilibrados ou neutralizados, para que a quantidade de cátions e ânions de cada lado se torne similar. É interessante observar que com a migração de íons, uma das soluções, onde sofre oxidação, se concentra, e a outra, onde ocorreu a redução, se dilui. E finalizando, lembrar que na fase aérea fluem elétrons. Na fase aquosa, graças à membrana porosa ou ponte salina, fluem os íons da solução. Você vai entrar agora num aspecto bem mais interessante,
as aplicabilidades gerais das chamadas pilhas comuns ou baterias, onde a gente vai procurar te mostrar as aplicações dessas reações de oxirredução no seu dia a dia, nos vários momentos de que você usa essa parte da química sem mesmo às vezes saber que a está usando. Pilha seca ou pilha de Leclanché. É uma pilha comum. São as várias pilhas que você tem no processo. Como é que funciona essa pilha? Deixa eu te mostrar um esquema aqui primeiro. Pilha seca, ela é um invólucro metálico formado de zinco. Então, do lado de fora, você tem toda uma capa de zinco formada em volta dela, que vai funcionar como anodo. Do lado de dentro, centrando essa pilha, tem um eletrodo de grafite. Esse eletrodo de grafite funcionará como cátodo. E é em volta dele que você tem uma pasta aqui contendo dióxido de manganês e carvão. E uma outra pasta, circundando essa, cloreto de amônio e cloreto de zinco. Esses elementos vão reagir entre si, fazendo a redução do manganês. E aí o manganês, ao reduzir, ganha os elétrons do zinco que sofreu oxidação. Eu aqui quebrei uma pilha anteriormente e, para te mostrar, isso aqui em volta metálico é o zinco. É aquele zinco que está lá. Aqui, como você pode observar, está o eletrodo de carbono, de grafite. E como eu te disse, aqui em volta, vou tirar um pouco para cá para você observar melhor, está a tal pasta que eu te falei, com o dióxido de manganês, o cloreto, tá vendo? Isso circunda o eletrodo. Então a tua reação basicamente funciona aqui dentro. O zinco aqui vai oxidar, vai gerar elétrons que, como não tem contato com o eletrodo, esses elétrons vão fluir por um dos polos. Passam pelo brinquedo, passam pelo Walkman, fluem, fazem o elemento funcionar e voltam para cá. Esses elétrons entram então pelo eletrodo e são absorvidos, são ganhos pelos elementos dessa pasta, que vão sofrer redução. Então é assim que acaba funcionando o brinquedo, o Walkman ou o que seja. Você de um lado oxidou o elemento, fez o elétron sair, passa pelo aparelho, faz ele voltar pelo outro polo. Aí ele pega no eletrodo aqui e é conduzido à pasta, que tem elementos que vão sofrer redução. Isso é uma pilha. E você pensava que pilha era alguma coisa eletrônica, e não é, é química. É energia química que vai gerar energia elétrica espontaneamente. Por isso se chama pilha. Vamos ver em termos de reação como isso acontece. Como você pode observar, o zinco sofreu oxidação e libera os elétrons. Na pasta, ao receber os elétrons, necessariamente o dióxido de manganês, que tinha o manganês mais 4, passa ao trióxido de dimanganês, que tem NOx mais 3. Então o zinco oxida e o manganês reduz, formando a pilha que em geral produz 1,5 volts. Vamos ver um outro exemplo agora. Pilha alcalina. Ora, a pilha alcalina é praticamente similar à pilha comum. Qual é a diferença? Você tira o NH4Cl, o cloreto de amônio, e coloca hidróxido de potássio, uma base forte. No meio a essa base forte, o processo vai acontecer de forma mais lenta, fazendo com que a durabilidade da pilha aumente. Então você mudou o meio. Como o meio básico também é chamado de alcalino, essa pilha passou a ser denominada de alcalina. Você tem lá o seu anodo, a tua pasta, zinco em pó, o hidróxido de potássio no lugar do cloreto de amônio, o dióxido de manganês. Perceba que basicamente o eletrodo de grafite, você tem todas as coisas que tinha na outra. Só mudou isso aqui. O KOH entrando no lugar do NH4Cl.
O que acontece nesse caso? Basicamente a mesma coisa que ocorreu na pilha comum. A diferença aqui é qual? Você está introduzindo no lugar do NH4Cl que existia na pilha comum, o KOH, o hidróxido de potássio, tornando o meio reacional muito mais básico. Mas não é só essa a vantagem, não. Qual é o grande problema que faz com que a pilha alcalina dure mais, seja melhor que a pilha comum? Na pilha comum, como você usa amônia, essa amônia se deposita ao longo do eletrodo de grafite, dificultando a passagem de elétron. Então essa pilha comum começa a funcionar mal logo no início e não gera mais a voltagem tão elevada quanto poderia gerar. Quando você troca por hidróxido de potássio, não tem mais amônia. Ele facilita a passagem de eletricidade. Isso quer dizer que os elétrons vão fluir com mais facilidade e produzir 1,5 volts por muito mais tempo. Então você tem um aumento da durabilidade, porque um dos elementos que contribuía para a diminuição da produção de energia não está mais presente. Essa é a vantagem da pilha alcalina, a troca da amônia no processo. E outro detalhe importante, tanto a pilha comum quanto a alcalina não são recarregáveis. Uma vez acabado a substância à base de manganês, não há mais redução, o processo para, a pilha acaba e pode jogar fora. Porque se você guardar, você vai formar uma substância aquosa no final, uma mistura aquosa, aonde nessa mistura aquosa você vai produzir substâncias muito ácidas, que se vazarem da pilha, vão destruir os metais formadores dos circuitos dos aparelhos que estão guardados. Então nunca se deve guardar uma pilha no aparelho, porque ela pode levar à destruição total, por corrosão, dos metais e circuitos desse aparelho. Mas a diferença grande do jogo é a troca do NH4Cl pelo KOH. Vamos ver numa reação como funciona. Olha lá, no anodo, o zinco vai oxidar de zinco 0, metálico, a óxido de zinco, onde ele é mais 2. E o manganês, que era mais 4 no cátodo, vai ganhar os elétrons e reduzir a mais 3. Então você vai ter a oxirredução e vai gerar com isso uma quantidade de energia, que é a DDP que você mais à frente vai trabalhar. Necessariamente, a pilha funciona dessa maneira sem a presença da amônia, o que a faz ter uma durabilidade maior e ser melhor aproveitada as reações que ali acontecem. Vamos ver mais um caso. Baterias de relógio ou pilhas de mercúrio. Vejam só, são essas pequenas baterias que usualmente você acha em camelôs, mercados, lojas, que são utilizadas em relógios, bips, calculadoras, no nosso dia a dia. Como é que elas funcionam? Vem aqui ver o esquema. Olha lá, ela tem uma camada de zinco, que vai funcionar como anodo, porque ele sofre oxidação. E vai ter uma pasta de KOH com óxido de zinco para absorver parte das substâncias produzidas no processo. E o óxido de mercúrio, que vai estar misturado com grafite, que é o cara que sofrerá a redução. Por isso você pode observar, tem o zinco de um lado que oxida, o óxido de mercúrio, por outro lado, reduz, gerando uma pilha, uma reação de oxirredução, que produzirá uma certa quantidade de energia. Vamos ver mais um caso. Baterias modernas ou bateria de níquel e cádmio. Neste caso, temos as famosas e hoje cada vez menores baterias de celulares. E agora você entra numa situação onde as baterias são recarregáveis, onde você, por ação da energia elétrica alternada, pode retornar o processo inicial, voltar à oxirredução invertida e gerar mais facilmente a nova reação de pilha. Vou explicar melhor. Vem para cá com a reação. Você tem uma pilha formada por um metal cádmio e uma solução de hidróxido de níquel 3. Então o níquel está na forma de níquel mais 3. Ele vai reduzir. E o cádmio, que está metálico ali dentro,
vai oxidar, gerando o hidróxido de cádmio, onde ele é mais 2, e o hidróxido de níquel 2, onde o NOx dele é mais 2. Então, o cádmio de 0 foi para mais 2 e oxidou. O níquel de mais 3 veio para mais 2 e reduziu. Então, houve uma oxirredução e gerou energia elétrica, que faz o celular funcionar. Só que vai acumulando em volta do eletrodo íons que impedem, depois de um tempo, dos elétrons fluírem. E a bateria descarregou. O que você chama de descarregar é a dificuldade da oxirredução gerada por alguns íons e soluções que envolvem o eletrodo. O que você tem que fazer? Liga na eletricidade. Você vai inverter essa reação e vai fazer com que o cádmio reduza e o níquel oxide, fazendo com que volte tudo ao processo inicial. Aí a bateria volta a funcionar. Então, a grande diferença das pilhas que vistas até aqui e desse último caso é que este é recarregável, utilizado normalmente com a recarga em eletricidade. Vamos ver mais um caso. Baterias ou acumuladores de chumbo. São as famosas baterias de carro, aquelas que você tem em moto, carro, que podem ser geralmente de 6 volts ou 12 volts. São baterias à base de chumbo em solução de ácido sulfúrico, como podemos ver no esquema a seguir. Você tem aqui aquela região metálica com uma solução de ácido sulfúrico e placas de chumbo. Cada célula dessa de chumbo gera para a gente 2 volts. Então você as liga em série. Se quer uma bateria de 6 volts, 3 placas. Se quer uma bateria de 12 volts, 6 placas. Aonde cada placa provoca o processo de oxirredução. Da mesma maneira que eu disse na bateria anterior, essa daí é recarregável. E o alternador do carro faz esse procedimento. Ele gera energia elétrica para inverter o processo e começar tudo de novo. Mas sempre há um limite. Depois de 2, 3 anos funcionando, essas baterias recarregáveis não vão prestar mais, porque as transformações foram tantas vezes ocorridas que para o funcionamento do processo. Esse é um limitante, o tempo, e o número de recargas que você dá no processo. Vamos ver reacionalmente, a reação em si. Olha lá, o chumbo metálico oxida a sulfato de chumbo, devido ao ácido sulfúrico. E o dióxido de chumbo se reduz a sulfato de chumbo. Ele que era mais 4 vem a mais 2, ele que era 0 vem a mais 2. Então o próprio chumbo no anodo ele oxida e o dióxido de chumbo no catodo sofre redução, gerando um processo de oxirredução. Viram como a química está cada vez mais presente no seu dia a dia? Se não fosse ela, o que seria da nossa vida? Vamos então às nossas dicas de estudo. Bom, é importante nesse processo você observar no dia a dia, no geral, procurar textos que envolvam a ação da oxirredução, procurando observar como cada vez mais esses processos estão no nosso dia a dia, seja na oxidação e corrosão de materiais, seja na utilização de baterias, pilhas em geral, o tempo todo. Procure estudar mais sobre isso, dar uma analisada nesses processos de oxirredução, onde você gera sempre energia elétrica. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Na aula de hoje estudamos Eletroquímica 2, onde vimos basicamente os processos de oxirredução e a formação das pilhas ou baterias. Vimos as reações de oxirredução, que nós podemos concluir que, se espontâneas, vão gerar as pilhas ou baterias e produzir energia elétrica. Se não espontâneas, vão precisar ser estimuladas por meio de um gerador normalmente, formando o que nós vamos chamar de eletrólise. Mas em todo momento, para ocorrer uma oxirredução,
tem que ocorrer troca de elétrons. Alguém ao oxidar perde elétrons, alguém ao reduzir ganha elétrons. E analisamos as pilhas. Pilha é sempre um processo de oxirredução que produz energia elétrica ocasionada por uma diferença de potencial, um ΔE ou DDP. Motivo esse que mais à frente estudaremos. Bons estudos! Caro colega, procure nesse momento enfatizar ao seu aluno a importância dos processos de oxirredução. Procure trazer exemplos do dia a dia e enfatize bastante os vários tipos de pilhas e baterias que nós temos. É também muito interessante você diferenciar para ele o que significaria ou seria a pilha alcalina e a pilha comum. É uma coisa muito usual, presente na vida dele e que é interessante mostrar. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.